Estamos aqui no Itaú Cultural, onde está acontecendo a exposição do Tunga, Conjunções Magnéticas. Ela ocupa os 3 andares do Itaú e é uma grande retrospectiva da obra do Tunga. E eu me inspirei no termo que o Tunga inventou para determinar a sua obra, que ele chamava de energia de conjunção. Então, essa energia era a capacidade imaginativa que fazia com que ele articulasse os elementos mais diversos, os assuntos mais diversos. No primeiro piso da exposição, a gente vai ver trabalhos que ele fez ainda nos últimos anos de vida, especialmente uma série que se chama From la Voix humide, que são essas esculturas que são objetos apoiados nesses tripés e os objetos feitos dos mais diversos materiais. São esculturas quase transparentes e eu procurei fazer uma relação dessas esculturas com os primeiros desenhos que o Tunga expôs, isso em 1974, na exposição que ele fez no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Há uma obra inédita que nunca foi exposta porque ela se perdeu e foi feita uma reconstrução, uma cópia para a exposição dessa obra que se chama Piscina. Nessa obra a gente vê um apito, uma bomba de encher pneu de bicicleta, uma caixa com uma foto dele nadando. Então há esse parentesco, essa afinidade entre essa obra e obras que vão acontecer mais de 40 anos depois. Há uma outra série inédita que são uns desenhos chamados desenhos protuberantes, que são desenhos que são feitos sobre um espelho e nessa superfície de espelho são colados cristais. Então é uma obra intrigante porque ela é um desenho que tem aspectos tridimensionais. Então é uma combinação muito típica do Tunga. Reunir na mesma unidade coisas diferentes, coisas diversas e coisas estranhas. Uma obra importante que está nesse primeiro andar é uma escultura que se chama Palíndromo Incesto. É uma escultura onde o Tunga começa a ampliar a escala. Nessa obra tem uma grande cabeleira e tem 2 formas, em forma de copo, que são recobertas por ímãs, E o ímã é um material que o Tunga praticamente inventou na escultura contemporânea e é um material fundamental na estruturação de inúmeras das suas obras. Descemos então para o primeiro subsolo, que é uma sala com caráter mais intimista, São trabalhos de menores dimensão, então são trabalhos que ficam em bases, mas ainda assim continua o mesmo desenvolvimento do conceito da exposição, isto é, relacionar os trabalhos, aproximar os trabalhos, mostrar que há uma relação íntima entre trabalhos que foram desenvolvidos ao longo de toda a obra. Vamos ver outro trabalho clássico do Tunga, que são os eixos exógenos, que são essas esculturas feitas de madeira que mostram o desenho de perfil de uma mulher nua. Então, novamente, nós encontramos o corpo, que é um motivo que está presente em toda a obra. Então, o corpo aparece como trança e aparece trança em chumbo e aparece também nessa estrutura de madeira. E um outro elemento importante dessa sala é um mostruário onde quisemos apresentar uma espécie de reunião de objetos que faziam parte desse ambiente de trabalho do Tunga. Eu procurei dar um caráter diferente a cada uma das salas e o segundo subsolo
é uma sala de luminosidade mais baixa, onde eu procurei também fazer com que a luz própria de alguns trabalhos, né, aparecesse com maior evidência. Uma das obras com essa iluminação própria se chama Vênus. É uma estrutura de borracha que o Tunga fez nos anos 70 e que, né, pela primeira vez, ele usou essa iluminação própria, usou a luz, a lâmpada como elemento do trabalho. Essa série do tacape mostra, né, como o Tunga iniciou a utilização do ímã na escultura. Os tacapes, eles têm uma estrutura interna, que às vezes é uma trança, às vezes é uma bengala, e o Tunga vai colocando esses ímãs, né, ao longo desses objetos. E esse processo vai se repetir ao longo da obra. Várias outras esculturas são feitas, né, dessa junção dos pedaços de ímã. Estamos aqui no Instituto Tomiotaki, onde ocorre uma extensão da exposição do Tunga, Conjunções Magnéticas. Eu estou diante de Gravitação Magnética, que é uma escultura monumental que o Tunga exibiu pela primeira vez na 19ª Bienal em 1987. É uma conjunção entre temas, né, o corpo feminino, os cabelos e os materiais metálicos, né, e especialmente o ímã, que é uma espécie de metáfora, né, metáfora física dessa essa maneira que o Tunga entendia de articular os elementos do seu trabalho, que ele chamava de conjunção, energia de conjunção. O Tunga nunca entendeu o desenho como uma técnica, né, hierarquicamente inferior à escultura. Ele sempre trabalhou, né, entendendo o desenho, a escultura, os objetos como estando no mesmo plano. Mas nessa série de desenhos a gente vai ver como ele imaginava uma espécie de desenvolvimento, um movimento, né, de formação dessa escultura. A série começa com uns elementos iniciais e vai se desenvolvendo uma espécie de espiral, né, que está representada na escultura, né, com a forma de um corpo de uma mulher que está feito de ímãs sobre essas grandes placas metálicas. Então, é uma espécie de instalação fílmica, acho que a gente poderia usar um termo assim. Um trabalho clássico do Tunga, né, feito na década de 80. Essa projeção contínua da imagem no interior de um túnel, do qual, né, nunca se sai, e ao mesmo tempo essa imagem projetada, né, é projetada por um filme que circula pela sala, entra e sai do projetor. Então são dois movimentos, o movimento do filme que circula pela sala e o movimento da imagem que está sendo projetada. E também, né, tem uma trilha sonora que é trechos de Night and Day cantados por Frank Sinatra. Essa filmagem foi feita no túnel Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. Então foi feito de madrugada, onde não havia trânsito nenhum, e foi filmada uma seção do túnel, né, uma seção curva do túnel. E essa seção foi editada de modo que essa projeção fosse contínua, dando a sensação de estar o tempo inteiro dentro do túnel, sem saída.